Olá, queridos alunos, eu sou a professora Leane Holanda. Estou aqui para comentar com vocês as questões de Direito Administrativo do 39º Exame da Ordem. Esse ano tivemos aí duas questões envolvendo Lei de Licitações. Mais uma vez temos a Lei Anticorrupção, questões relacionadas à concessão de serviço público e também sobre a Lei de Processo Administrativo. Começando aqui pela questão de número 30, nós temos o seguinte enunciado. No ano de 2020, o município Alfa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou concurso público para o cargo de médico. Não obstante a inexistência de previsão legal, no curso do certame, a Secretaria de Saúde incluiu como fase do concurso exame psicotécnico e eliminou diversos candidatos. O candidato Antônio apresentou os requerimentos administrativos cabíveis para tentar reverter a decisão, mas não obteve êxito. Assim sendo, Antônio ajuizou uma reclamação constitucional, aí atenção para o instrumento utilizado, né? Reclamação constitucional junto ao Supremo Tribunal Federal, julgada precedente com base na súmula vinculante número 44 do STF, que dispõe: só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público, tendo a Suprema Corte dado ciência à autoridade prolatora do ato ilegal e ao órgão competente para o julgamento do recurso. Então, até aqui o que é que temos, meus alunos? O município foi fazer um concurso público para o cargo de médico, não havia previsão legal de exame psicotécnico, mas houve, o estabelecimento aí dessa fase no concurso e o que violaria a súmula vinculante 44 do Supremo. Esse entendimento do Supremo de que somente a lei pode sujeitar a exame psicotécnico é um entendimento já antigo, né? Objeto de súmula vinculante, que também é objeto de outros enunciados de temas repetitivos relacionados à obrigatoriedade de esse exame psicotécnico ter critérios objetivos. Então, isso daqui é uma matéria que já é de conhecimento dos nossos alunos de Direito Administrativo, né? E aí, continua aqui o enunciado da questão, afirmando que no ano de 2022, a Secretaria Municipal de Saúde publicou um edital de um novo concurso, agora para o cargo de enfermeiro. Mantida a inexistência de lei prevendo esse exame psicotécnico, mais uma vez, o município Alfa, incluiu o mencionado exame na fase do concurso. E o mesmo secretário municipal eliminou do certame a candidata Maria. Então, o município já havia sido cientificado pelo Supremo de que era ilegal a exigência do exame psicotécnico nesse concurso, já que não havia lei prevendo, né? E novamente fez publicar um edital de concurso exigindo o exame psicotécnico. Na qualidade de advogado de Maria, com base na Lei 9784 de 99, integralmente aplicável ao município Alfa por força de lei, você deve. Então, meus queridos, vamos observar aqui que a questão ela está exigindo exatamente o disposto na Lei de Processo Administrativo, na 9784. E é com base nela que a gente vai ter que analisar os itens da questão, tá? O item A diz o seguinte: impetrar mandado de segurança observando o prazo decadencial de 180 dias, pleiteando a anulação de todo o concurso, em razão do descumprimento de súmula vinculante do Supremo. Item B, ajuizar a ação popular, requerendo a nomeação de Maria e a condenação do secretário municipal de saúde por crime de responsabilidade, pela inobservância reiterada de súmula vinculante do Supremo. C, propor ação anulatória do ato de eliminação de Maria e de afastamento cautelar do secretário municipal de saúde pelo prazo de 1 ano como medida punitiva pelas ilegalidades praticadas que afrontaram o interesse público. E item D, manejar pedido de reconsideração ao secretário de saúde, lhe alertando de que, em razão do julgamento de anterior reclamação pelo Supremo em caso semelhante,
deve adequar sua decisão ao julgado da Corte, sob pena de responsabilização pessoal nas esferas civil, administrativa e penal. Meus queridos, aqui nós temos uma situação em que já houve o ajuizamento de uma reclamação constitucional pela mesma matéria, né? A questão fala que Antônio já havia ajuizado uma reclamação constitucional e que a Suprema Corte já havia dado ciência a essa autoridade prolatora do ato ilegal de que deveria respeitar a súmula vinculante 44 do Supremo. Então, nós temos aqui uma situação em que a reclamação constitucional ela já foi utilizada, né? E ela já foi objeto de ciência, né? Já produziu o efeito de cientificar a autoridade coatora da ilegalidade do seu ato. Então, com base no que dispõe a Lei de Processo Administrativo, lá no seu artigo 64b, né? Que foi incluído, inclusive, pela Lei 11.417, que trata da súmula vinculante, né? Diz o seguinte, o 64b, acolhida pelo Supremo a reclamação fundada em violação de enunciado de súmula vinculante, dar-se-á ciência à autoridade prolatora e ao órgão competente do recurso, que deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal nas esferas civil, administrativa e penal. Então, havendo já uma reclamação trabalhista que produziu efeitos e cientificou a autoridade, né, a Maria e o seu advogado poderiam manejar esse pedido de reconsideração ao secretário de Saúde e informar que, com base no que dispõe a Lei 9784, né, a não adequação das decisões administrativas ao que dispõe a súmula vinculante do Supremo impõe a pena de responsabilização pessoal da autoridade coatora nas esferas civil, administrativa e penal. Então, é justamente o que dispõe aqui no item D da questão, certo? Vamos agora para a questão de número 31. A questão de número 31 é uma questão relacionada à nova lei de licitações, Lei 14.133, e é uma questão relativamente fácil, né, para o nível aqui das demais questões, que vai exigir do aluno o conhecimento acerca das modalidades licitatórias. A questão de número 31 diz o seguinte: a Secretaria da Fazenda do Estado Alfa acabou de adquirir novos computadores que substituíram os antigos equipamentos que serviam aos agentes públicos lotados no órgão. Sendo assim, os antigos equipamentos que ainda funcionam estão sem qualquer utilidade na pasta, razão pela qual o secretário de Fazenda instaurou o procedimento administrativo visando sua alienação. No bojo do citado processo, ficou consignada a existência de interesse público devidamente justificado para a alienação dos equipamentos, assim como já foi realizada a sua avaliação. Então, nós temos aqui equipamentos móveis, que já foram objeto de processo administrativo para alienação, já houve a configuração, né, o reconhecimento da existência de interesse público devidamente justificado e já foi realizada a avaliação desses bens móveis. A sociedade empresária Sigma possui interesse em adquirir os computadores e, em consulta ao seu advogado, foi informado de que, consoante dispõe a Lei 14.133/2021, a alienação desses bens da Secretaria da Fazenda do Estado Alfa, em regra, e aí vem os itens da questão, para que a gente possa apreciar os requisitos necessários a essa alienação de bens móveis, né? Então, a Lei 14.133, pessoal, traz as disposições sobre alienações de bens públicos a partir do seu artigo 76, né? Ela traz dispositivos relacionados à alienação de bens móveis e imóveis, estabelecendo os requisitos para cada uma dessas espécies, tá? O item A diz o seguinte: dependerá de licitação na modalidade leilão. O item B exigirá autorização legislativa e dependerá de licitação na modalidade concorrência. O item C
será promovida mediante inexigibilidade de licitação, observados o interesse social e critérios de oportunidade e conveniência. E o item D deverá ocorrer mediante prévia licitação em modalidade compatível com o valor de avaliação dos equipamentos. Pessoal, a Lei de Licitações, a nova Lei 14.133, ela traz como modalidade específica para alienação de bens públicos o leilão, né? O leilão é a modalidade adequada. No caso de bens móveis, não exigirá autorização legislativa. A autorização legislativa, ela se refere apenas aos bens imóveis, tá? E não é o caso também de inexigibilidade de licitação, até porque a lei só traz hipóteses de alienação dispensada, tá? Então, a resposta da questão de número 31 é o item A, dependerá de licitação na modalidade leilão. Essa questão não trouxe nenhuma casquinha de banana, como a gente costuma se chamar, né? Não trouxe nenhuma casquinha de banana e é uma questão, né, que tranquilamente vocês poderiam aqui identificar o item correto, tá? A questão de número 32 vai trazer também o tema de licitações e contratos, certo? Vamos aqui ao enunciado da questão de número 32. O município Ômega pretende alugar o imóvel de propriedade de João, pois suas características de instalação e de localização tornam necessária sua escolha, uma vez que se trata de um prédio de 3 andares, situado ao lado do principal hospital municipal, que, após as necessárias adaptações e investimentos, poderá sediar a Secretaria Municipal de Saúde, cuja sede atual não mais comporta todos os seus setores. Ou seja, estamos tratando aqui de uma pretensão de aluguel de imóvel cujas características de instalação e de localização tornam necessárias a sua escolha. Isso aqui a gente já conhece, né? Tem uma hipótese de inexigibilidade de licitação lá na 14.133 que trata de uma situação desses moldes. Então, vamos continuar aqui o enunciado da questão. Dessa forma, o município Ômega instaurou processo administrativo no bojo do qual já houve certificação, olha, vejam bem, já houve a certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam ao objeto pretendido, bem como foram juntadas informações com as justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel a ser locado pela administração e que evidenciam vantagem para ela. João, que tem interesse em alugar seu imóvel, foi procurado por agentes públicos da Secretaria Municipal de Saúde para assinar o contrato administrativo, que será firmado expressamente sobre o regime jurídico da nova Lei de Licitações, mediante dispensa de licitação e com valor compatível com o preço de mercado. Na qualidade de advogado contratado por João, você lhe informou que, de acordo com a Lei 14.133, o contrato administrativo de locação. Turma, aqui no final da questão, o enunciado afirma, né, que será firmado sob o regime jurídico da nova Lei de Licitação mediante dispensa, né? A Secretaria Municipal manifestou esse interesse de contratar nessa modalidade de dispensa. Então, nós devemos avaliar aqui os itens que dizem respeito à forma correta de contratação nessa hipótese de aluguel de imóvel em que as condições de instalação e localização tornam a escolha condicionada àquele mesmo imóvel, certo? Então, vamos aqui aos itens. Item A. Pode ser assinado com fundamento na dispensa, desde que haja prévia avaliação do bem e autorização do prefeito. Item B. Deve ser assinado com fundamento na inexigibilidade de licitação, desde que haja prévia avaliação do bem e autorização legal da Câmara Municipal. Item C. Pode ser assinado com fundamento na dispensa de licitação com a avaliação prévia do bem,
do seu estado de conservação e estimativa de custos e adaptações para atender às necessidades de utilização da Secretaria Municipal de Saúde. Item D, deve ser assinado com fundamento na inexigibilidade de licitação, com a avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptação, quando imprescindíveis à necessidade de utilização, e do prazo de amortização dos investimentos. Pessoal, o artigo 74 da Lei de Licitações, ela traz a hipótese, de locação ou aquisição de imóveis cujas características tornem necessárias a escolha, cujas características de instalação e de localização tornem necessárias a escolha, como uma hipótese de inexigibilidade, tá? Isso, o artigo 74, inciso 5, traz essa disposição, é uma hipótese de inexigibilidade. Por quê? Porque não há a possibilidade de fazer uma competição para viabilizar uma licitação. Não é mesmo? Se as condições, se as características de onde se localiza e de como se instala aquele imóvel são condicionantes da escolha da administração pública, não há viabilidade de competição. Então, a hipótese é de inexigibilidade. Além disso, o parágrafo 5º, ele traz alguns requisitos para que isso, seja uma hipótese de inexigibilidade. Deve haver uma avaliação prévia do bem, para avaliar o seu estado de conservação, os custos de adaptação, o prazo e amortização dos investimentos. Deve-se certificar que não há outros imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam a esse mesmo objeto, a essa mesma necessidade administrativa. Deve haver uma justificativa que demonstre a singularidade deste imóvel, que denote aí que aquele imóvel aqui é imprescindível para a instalação da sede da administração, vinculado aos seus objetivos de interesse público, não é isso? Então, nós vamos ter que observar essas regras do artigo 74, inciso 5 e parágrafo 5º da nova Lei de Licitações para responder à questão. O item A trata de dispensa, já está errado, O item B trata de inexigibilidade, mas traz a necessidade de autorização legal da Câmara Municipal, que não é o caso. Não é isso? Os requisitos estabelecidos no parágrafo 5º são outros. Então, também não é o item correto. O item C também trata da hipótese de dispensa, não é o caso. Então, o item D é o item correto, que traz a hipótese de inexigibilidade, de acordo com o que está disposto no artigo 74, e os requisitos estabelecidos no parágrafo 5º, a avaliação do bem, seu estado de conservação, dos custos de adaptação e do prazo de amortização do investimento. Então, questão de número 32, a resposta é o item D. Ok? Vamos então para a questão de número 33. Traz o seguinte enunciado. A sociedade empresária Alfa praticou o ato lesivo à administração pública do Estado Beta, pois, em matéria de licitação e contratos, obteve vantagem indevida de modo fraudulento em sucessivas prorrogações de contrato administrativo sem autorização legal, no ato convocatório da licitação ou no respectivo instrumento contratual. Com a devida orientação do seu advogado, visando obter isenção de sanções que provavelmente lhe seriam aplicadas, a sociedade empresária firmou com o Estado Beta acordo de leniência. No caso em tela, nos termos da chamada Lei Anticorrupção, a Lei 2.846 de 2013, a celebração do citado acordo isentará a sociedade empresária Alfa da proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos, na forma prevista em lei, bem como da sanção de. E aí nós temos os nossos incisos, para escolher a opção correta. Turma, aqui mais uma vez lei anticorrupção, lei anticorrupção, lei de improbidade, tem sido muito cobrada em provas de OAB. Nos últimos exames sempre cai uma dessas leis aqui de repreensão de atos lesivos à administração pública e nesse caso nós tivemos uma questão
com foco no acordo de leniência, previsto lá no artigo 16 da Lei Anticorrupção. O acordo de leniência, né, pessoal, é um acordo celebrado pela pessoa jurídica que é responsável por atos de corrupção nos termos da lei, né? E ela vai fazer um acordo que resulte numa colaboração, que ela preste informações, que ela colabore com as investigações, de modo que essa colaboração possa resultar na identificação de outros envolvidos na infração e na obtenção célere de informações que comprovem o ilícito sob apuração. Então, o acordo de leniência é realizado entre a pessoa jurídica investigada por atos de corrupção, que vai auxiliar as autoridades, né, que estão apurando os ilícitos a obterem mais informações relacionadas àquela infração. E o acordo de leniência, ele é firmado com o objetivo de garantir mais fatos, mais elementos à investigação e, em troca, é conferida algumas benesses àquela empresa, àquela pessoa jurídica que celebra o acordo, né? E essas benesses, né, estão previstas aqui no artigo 16, parágrafo 2º, que seriam quais? A isenção da sanção prevista no inciso 2 do artigo 6º, que é o quê? Publicação extraordinária da decisão condenatória, é aquela publicação, né, extraordinária que deve ser feita por quem é condenado na lei anticorrupção de divulgar essa condenação, né, ao público. Então, ela vai ser isenta dessa publicação extraordinária e também vai ser isenta da penalidade que se refere à proibição de receber incentivos, subsídios, doações, empréstimos de órgãos e entidades públicas, né? Então, essas duas sanções que são estabelecidas na lei anticorrupção, elas são negociadas no acordo e são isentadas para aquelas pessoas que fazem um acordo de leniência, além da redução de até 2/3 do valor da multa aplicável. Então, o acordo de leniência, ele tem esses 3 objetos, né? Isenção da publicação extraordinária da decisão, isenção da proibição de receber incentivos, subsídios e subvenções e a redução de até 2/3 do valor da multa aplicável. Sendo assim, turma, a resposta correta aqui do artigo da questão 33 é o item C, que traz, além da isenção que o enunciado já fala, da celebração, né, do recebimento de incentivos, subsídios e subvenção, a isenção de publicação extraordinária da decisão condenatória e a redução em até 2/3 do valor da multa. Os demais incisos aqui da questão, os demais itens da questão, trazem hipóteses de redução da possibilidade da obrigação de ressarcimento de danos ao erário. Turma, o artigo 16, parágrafo 3º, ele é expresso em determinar, e a doutrina e a jurisprudência são conscientes nisso, de que o acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de ressarcir integralmente o dano causado à administração. Então, esse ressarcimento dos danos, dos prejuízos que a empresa causou ao erário, eles não são negociáveis, né? Então, o itemzinho A aqui, que fala que seria reduzida a obrigação de ressarcimento, está errado, né? O item B traz a mesma coisa, né, que seria isento a obrigação de ressarcimento, também está errado. E o item D, que traz aqui a redução, a isenção total da multa e a adoção de programa de integridade, também está errado, ok? Questão 33, portanto, o item correto é o item C, ok? Vamos então para a nossa última questão, questão de número 34, que traz o seguinte enunciado. Diante da necessidade de vultuosos investimentos em infraestrutura e para atrair a iniciativa privada, a União divulgou por meios de comunicação que pretende realizar uma parceria público-privada. Parceria público-privada, na modalidade concessão patrocinada,
salientando que já ficou caracterizado que cerca de 75% da remuneração do parceiro privado deverá ser paga pela administração. Tal notícia despertou o interesse da sociedade Considera, que procurou a sua assessoria jurídica acerca da contratação pretendida. Diante dessa situação hipotética, assinale a alternativa correta à luz da Lei 11.079 de 2004. Turma, concessão de serviços públicos na modalidade de parceria público-privada, também caindo mais uma vez aqui no exame da ordem. Atenção para essa matéria, né, que está muito em alta em discussões, né? Sempre nós vemos aí na doutrina, na jurisprudência, nos tribunais de conta, essa matéria sendo discutida e mais uma vez aqui na prova do exame da ordem. Aqui, pessoal, nós vamos ter que analisar o disposto na lei de PPP, que é a Lei 11.079 de 2004, né? Trata-se de uma concessão patrocinada. Qual é a hipótese de concessão patrocinada? A concessão patrocinada é quando, além das tarifas dos pagamentos realizados pelo usuário ao concessionário, o poder público também paga ao concessionário pela prestação daqueles serviços. É isso? Essa é a modalidade de concessão patrocinada. E aqui a questão já informa que esse pagamento, essa remuneração, né, vai ser realizada em torno de cerca de 75%. Né? A administração pública vai pagar cerca de 75% da remuneração ao parceiro privado. E vamos então aos itens dessa questão. Item A. A concessão patrocinada pretendida depende de autorização legislativa específica. Item B. Acaso vença a licitação, a própria sociedade Considera poderá realizar o respectivo contrato administrativo para implantar e gerir o objeto da parceria. Item C. A contraprestação da União no contrato em questão deverá ser realizada exclusivamente por ordem bancária. Item D. Não é possível que a União preste garantia das obrigações pecuniárias contraídas pela administração pública. Turma, os itens eles estão exigindo aí conhecimentos diversos sobre o disposto na lei de PPP, né? O item A trata da necessidade de autorização legislativa específica. No caso da questão, ela traz como remuneração da administração pública um percentual de cerca de 75%, né, que vai ser pago aí pelo poder público. Nesse caso, nós temos uma disposição específica na lei de PPP, quando se tratar de contratação de parceria público-privada na modalidade patrocinada, em que mais de 70% da remuneração for paga pela administração, realmente, a lei exige uma autorização legislativa específica. Então, o item A, ele corresponde ao disposto na norma, na lei de PPP, do seu artigo 10, parágrafo 3º. Esse item, turma, está correto, né? Nessa modalidade de concessão patrocinada em que a maior parte dos recursos são prestados pela administração pública, há necessidade de legislação específica. Então, o item A nós já podemos entender como correto. O item B, ele está equivocado porque ele traz a disposição de que a própria sociedade Considera iria formalizar o contrato para implantar e gerir o objeto de parceria. E nós sabemos que nas PPPs, é isso, a instalação, né, e a implantação e gestão do objeto de parceria é feita por uma sociedade de propósito específico, uma SPE. Então, esse item B está errado. O item C diz que a contraprestação da União deverá ser realizada exclusivamente por ordem bancária. E nós sabemos também que isso não é verdade. A contraprestação da administração pública na PPP pode ser feita de várias formas, né? Pode ser por ordem bancária, por concessão de créditos não tributários, por outorgas de direitos, por outorgas de direitos sobre bens públicos dominicais e também por outras modalidades admitidas em lei. O item D diz que não é possível a União prestar garantias das obrigações contraídas pela administração pública.
esse item também está equivocado, porque a lei de PPP traz a possibilidade de garantias das obrigações contraídas pela administração, inclusive através de vinculações de receita, instituições de fundos especiais previstos em lei, contratação de seguro-garantia, garantias prestadas por organismos internacionais, por fundos garantidores, por empresas estatais e demais mecanismos garantidos, admitidos em lei. Então, o item D está errado e a questão de número 34, a resposta correta é o item A. Ok, turma? Então, é isso. Concluímos aqui nossos comentários das questões de direito administrativo. Espero que tenham apreciado, gostado. Fica aí a dica desses temas, né, que caíram aqui na prova, que são temas recorrentes para o exame da ordem. E atenção, máxima atenção na leitura dessas leis que foram abordadas aqui. Até mais e até a próxima.